Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 6 de março de 2026. E nesse horário nós estudamos esta obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Essa obra maravilhosa que todos aqueles que trabalham com a mediunidade devem estudar, devem conhecer, tá bom? Nós estamos estudando o capítulo 14 da parte segunda, dos médios. E hoje vamos começar a estudar o item 8, médios pneumatógrafos, o item 177, 177. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, agradecendo pela oportunidade que todos estamos tendo nesse momento de estudar, aprender, buscar crescer, né? Como nós vimos na aula anterior, como é importante buscar crescer do bem ao lado de Jesus, seguindo os ensinos do nosso mestre querido. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, e sempre pedimos, nunca podemos nos esquecer dos nossos irmãos menos felizes, aqueles que estão passando por situação difícil nesse momento, que o Pai tenha misericórdia das almas desses nossos irmãos, que procure envolvê-los com a sua santa misericórdia, com o seu amor, para que esses irmãos possam se reerguer e seguir em sua caminhada. E assim pedimos ao Pai que nos dê a permissão para mais uma tarde de estudos dessa obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Então, vamos começar aqui o nosso estudo, né? Médios pneumatógrafos. Vamos entender do que se trata isso. Dá-se este nome, pneumatógrafos, aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta. Lembra da história da escrita direta? Que Kardec achava que era um fenômeno, um fenômeno mediúnico. E eles dizem que é um fenômeno físico, né? Os espíritos ficavam naquela conversa com ele, como diziam, um fenômeno físico. Nós estudamos isso essa semana até, né? Então, ele diz isso: dá-se este nome aos médios que têm aptidão para obter escrita direta, o que não é possível a todos os médios escreventes. Quer dizer, está dizendo que aqueles médios de psicografia, nem todos conseguem obter esse tipo de fenômeno, produzir esse tipo de fenômeno, né? Foi até durante o estudo do livro Ô, Diversidade dos Rose, Carismas. Fale. qual é a diferença do médium escrevente para o que tem a capacidade da escrita direta? A escrita direta, normalmente, é aquela que aparece nas paredes. Lembra? Hum, Então, nem sempre. Eu até achei, peguei o livro aqui, o Diversidade dos Carismas, que nós estudamos semana passada. Já falei para você do nosso planejamento. Capítulo 19, né? No item 1 ainda, introdução. Aí, lá no parágrafo 11, diz assim que Kardec ele não aceitava tudo de pronto, não. Ele questionava, ele estudava. Se ele não concordasse com alguma coisa, ele ia em cima. E ele diz aqui que, quando ele fala, Kardec fala, o Hermínio de Miranda diz que Kardec relutou para aceitar a ideia da reencarnação, né? E aí depois ele vai dizer assim: lembramos deste livro, que é o Diversidade dos Carismas, a sua divergência, a divergência de Kardec, quanto ao fenômeno de escrita direta, que, no seu entender, era uma realidade, para ele, Kardec, uma realidade intelectual de mediunidade, mas que os espíritos insistiram em classificar como fenômeno de efeito físico, né? Então, nós vamos encontrar essa divergência, né? Porque Kardec acha que é um fenômeno intelectual, de mediunidade, mas os espíritos falam para ele
que é um fenômeno de efeito físico, né? Então, ele está aqui, a gente vai estudar. Eu falei para vocês que o livro do, oh meu Deus, o livro dos médios está bem em acordo com o que a gente está estudando, né? Então, olha aqui, ó. Eu fui lá buscar. Ó, a escrita direta é um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, como dizem os espíritos, efeitos físicos, onde espíritos produzem textos ou sinais sobre superfícies, papel, paredes. Lembra do festim de Baltazar, lá do Antigo Testamento? Sem o uso da mão de um médium, lápis ou caneta. Fenômeno estudado por Kardec. Diferente da psicografia, o espírito utiliza fluidos para materializar a escrita diretamente. Lembra do festim que apareceu lá na parede, dizendo para o rei que os dias dele estavam terminando e que o império dele também estava terminando? E realmente, né? Naquele momento do festim, um grupo invasor, se eu não me engano, eram os persas, que estavam invadindo. E ele, a família dele, vai ser morto, vai perder o trono. E nessa escrita direta, dizia lá que estava tudo acabado, né? Está lá no Antigo Testamento. Eu acho que é no livro de Reis, eu não tenho certeza, mas acho que é no livro de Reis que conta essa história, que é muito interessante, do festim de Baltazar. Nós já lemos ela aqui algumas vezes, né? Então, Então, Rose, o, foi. es- o médio escrevente é o que tem a capacidade da psicografia. É o psicógrafo, é o psicógrafo. E o médio de escrita direta que consegue imprimir sem a mão e sem o lápis. É um, Escrita direta é um fenômeno mediúnico onde os espíritos, entendeu? Eles podem até buscar ajuda de alguns médios, entendeu? Seria como as aparições, não é? As aparições. Os espíritos aproveitam o ectoplasma, né, Exatamente. disponível e aparecem, né? Eles aparecem. Então, é um fenômeno produzido pelos espíritos, mas que eles fazem uma manipulação de fluidos. Pode até ser que eles até utilizem o ectoplasma de algum médium, mas é um fenômeno produzido pelos espíritos. Eu até achei aqui, está lá em Daniel, capítulo 5, é o deixa eu ver. O festim de Baltazar, né? Só para pegar aqui o pedacinho, onde está. Porque. Diz aqui, ó, é, que é 5. Baltazar. Baltazar, não. Livro de Daniel, do profeta Daniel, capítulo 5. Eu vou começar a ler do versículo 5 também, que ele diz aqui. Tá. Versículo 4. Daniel, capítulo 5, versículo 4. Eles bebiam vinho, entoavam louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, porque ele, o Baltazar, desrespeitou a fé hebraica. E quando o povo hebreu foi levado para a Babilônia como escravo, eles levaram todas aquelas taças de ouro, prataria, e foi retirado do templo de Jerusalém. Eles levaram para a Babilônia. Na hora de fazer a festa, ele pediu que os empregados fossem buscar todas aquelas taças, né? De prata, de ouro, todo aquele material
que os hebreus usavam nas cerimônias religiosas, os pratos, as taças, para servir ali de talheres para os convidados comerem e beberem vinho à vontade, entendeu? Falta de respeito. E aí eles bebiam vinho, entoavam, né? Um monte de músicas. De repente, apareceram dedos de mão humana que se puseram a escrever por detrás do lampadário, sobre o estuque da parede do Palácio Real, e o rei viu a palma da mão que escrevia. Então, imagine o tamanho do templo, do salão daquele templo onde estava tendo aquela festa. Eram paredes de 10 metros de altura, por aí, tá? E, de repente, do alto de uma parede dessa, surge uma palma de uma mão, entendeu? Surge a palma de uma mão, que escrevia alguma coisa. Aí o rei mudou de cor, ele ficou tonto, né? Só que ele não sabia ler o que estava escrito ali, porque estava escrito em aramaico. Então ele mandou chamar quem? Daniel, que era escravo lá da Babilônia, tá? E quando ele pede a Daniel que leia, estava escrito mais ou menos assim, em hebraico: Mani, mani, tecel, parsim. E esta é a interpretação da coisa. Mani, a palavra mani, significa o seguinte: Deus mediu o teu reino e deu-lhe fim. Tecel significa: tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Parsim, teu reino foi dividido, entregue aos medos e aos persas. Então Baltazar ordenou que revestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem ao pescoço o colar de ouro e proclamassem que ele ocuparia o terceiro lugar do governo do seu reino. Nessa mesma noite, o rei Baltazar foi assassinado e Dario, o Medo, tomou poder, estando já com a idade de 62 anos. Medo eram os persas, que é o nosso Irã, tá, gente? É o nosso Irã. O Irã de hoje é o reino da Pérsia. É o reino da Pérsia. Um reino que tem, pelo menos aí, 5.000 anos. Não vai cair com facilidade. 5.000 anos. E o Iraque, se eu não me engano, é a Babilônia. Então, são reinos de muito tempo. Hoje vive essa loucura, né? Mas os persas foram. E o interessante, vamos voltar aqui no interessante. Como são as coisas? Passado mais ou menos 80 anos aí, em que eles ficaram presos na Babilônia, quem deu a liberdade aos hebreus e os levou de volta a Jerusalém foram os persas. Foram os persas. É ele que dá liberdade aos hebreus e manda que eles voltem para Jerusalém. E detalhe, entrega para eles muitos recursos para que eles reconstruíssem o templo deles. Então, veja só. E durante muitos séculos, os hebreus ficaram profundamente agradecidos aos persas por ter lhes dado a liberdade, tá? Então, daqui, ó, de acordo com a Bíblia, foi ele, Dario, após assassinar Baltazar, que tomou poder, tá? Ele mandou de volta, ele organizou a Babilônia, né? E teve entre eles um dos sátrapas que o ajudava a governar foi o profeta Daniel. Né? Então a gente vê, né,
que lá no passado, esses povos foram amigos. Foram amigos, né? E hoje eles são inimigos. Então, uma coisa, né, que não dá para a gente entender, né? Então, aqui, ó, Dario o Grande, que é Dario I, rei do Império Persa, foi fundamental para a liberdade religiosa e a reconstrução do Templo dos Hebreus, continuando a polêmica de tolerância iniciada por Ciro o Grande. Muito tolerante. E agora, essa loucura toda, né? Mas, vamos lá. Então, gente, deu para entender aqui o que é escrita direta? Lá apareceu a mão que escreveu. Então, ele diz aqui, ó, esta faculdade, até agora, e hoje, e agora é 1861, quando foi publicado o Livro dos Médios, e até hoje, 2026, se mostra muito rara. Se mostra muito rara. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações, né? Então, é muito raro isso aí. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Então, você tem os espíritos se utilizando, né, dos fluidos, e também você pode conseguir isso através de um médium, mas é uma coisa muito rara, que ele faça aparecer num papel em algum lugar alguma coisa escrita, tá? É diferente da psicografia, quando ele vai escrever ali, recebendo a mensagem de outro espírito. A psicografia é isso. Um espírito usando o médium como intermediário para passar a sua mensagem. Então, isso é assim que é vista a psicografia. Basta de ordinário colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicada pelo espírito. Durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Trataremos de um modo especial dos médiuns escreventes nos capítulos que se seguem. Então, Kardec não se aprofunda muito nessa história, né? Ele dá só uma pinceladinha. A gente falou aqui do festim de Baltazar, que eu vou até colocar aqui, porque de vez em quando a gente volta a essa situação, né? Que é Daniel, vou botar aqui Daniel 5, versículo 4, mais ou menos, né? Que ali ele tem um bom exemplo da escrita direta. Mas Kardec não se aprofunda nisso. Ele vai se aprofundar depois dos médios, escreventes ou psicógrafos. Gente, o nome psicógrafo não foi um nome que Kardec criou, não. Isso veio depois. Kardec falava de médios escreventes, tá? Tanto que ele vai encerrar o capítulo 14, na questão 177, vai encerrar a questão 177, dizendo assim: trataremos, de modo especial, dos médios escreventes, nos capítulos que se seguem, tá? Esse era o termo que ele usava, médios escreventes. 178. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Então, é o mais completo meio de comunicação.
Para ele, deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento, ou da sua inferioridade. Porque a gente encontra os textos, né, que você olha assim, você diz, meu Deus do céu. Pela facilidade que encontram os espíritos em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos. Eu lembro muito do beletrista, o beletrista, né? E nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. É a que melhor você consegue desenvolver pelo exercício. É a psicografia. Médios mecânicos, 179. Quem examinar certos defeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta, as mesas girantes, né? Que escreve, não poderá duvidar. Que escreve quer dizer, ele está falando da mesa, da cesta, da prancheta que escreve. Mas a gente sabe que não é a mesa nem a prancheta que escreve, não é? Que são objetos. Eles não escrevem. Existe uma mente por trás desses objetos. Não poderá duvidar de uma ação diretamente, é isso que eu tinha falado, exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita, por vezes, com tanta violência que escapa das mãos do médium, e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Carmen, continua a leitura para mim aqui. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente, é atirado Hum, longe com hum. força. Ou então, a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Digamos, de passagem, que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhes tomam o lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Pode parar aí. Então, ele está dizendo aqui, né? O espírito inferior fica logo nervoso. Tá? Ele fica logo nervoso se alguma coisa não sai contento. Foi o caso do beletrista. Ficou chateado com a Ivone quando ela disse que não ia, né? Não ia escrever a história dele. Então, ele ficou irritado e foi embora chateado. Já os espíritos superiores, não. Tranquilidade, calmos, tranquilos. E se eles veem que o médium não está buscando seguir as orientações dele, ele vai embora, ele sai. Agora, a vaga não fica vazia muito tempo, não. Vem logo alguém, né, ali ocupar aquele espaço e tomando o lugar do outro. E aí a coisa complica. Márcia, lê para gente esses 2 parágrafos que faltam para terminar 179. Márcia Carolina. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade deste último.
Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer, e para assim ele acaba. Nessas circunstâncias, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, muito interessante, né? E vem Médium direto do espírito, né? Oi? Vem direto do espírito, né? Sem a O espírito dá interferência aquela do médium. impulsão, ele se move, escreve ali, e mesmo às vezes ele não tem a mínima consciência do que o espírito É, está. É exatamente. a prova Isso. dele ser um instrumento É, mesmo. Eu me lembro do Chico, né? Que às vezes o Chico estava conversando lá na reunião e psicografando, conversando, dando orientação em alguém e psicografando. Emmanuel mandando a mensagem e ele com a mão direita psicografando e ali dando aconselhamento para uma pessoa. Então ele não estava nem sabendo que o Emmanuel escreveu. A mente dele estava focada o quê? Em atender aquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele estava lá, com a mão dele, escrevendo a mensagem. E ele não sabia o que o Emmanuel falou, né? Porque ele uma estava loucura isso, né? atento àquela pessoa, né? Ah, 180, médios intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium. Ou melhor, de sua alma. Porque quando ele fala espírito do médium, fica meio esquisito, né? Espírito do médium. Aparecem são duas pessoas diferentes. O espírito e o médium. Não, ele está falando da individualidade. Tanto que ele falou de sua alma. Pois que por este nome designamos o espírito encarnado. Lembra que Kardec, para a coisa ficar mais didática, ele passou a fazer assim. Desencarnado eu chamo de espírito. Encarnado eu chamo de alma. Né? Então, por isso que ele colocou aqui. Pois que por este nome alma designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão. Então espírito livre quer dizer o desencarnado. Não atua sobre a mão para fazê-lo escrever. Não a toma, não a guia. Lembra que já estudamos isso do Diversos Carismas? Que ele age aonde? Naquela região do cérebro responsável pela fala. Lembra? Dos materiais. lembro, lembro. O Hermínio Miranda, ele foi pego de surpresa. Ele achava que ele estava falando do conhecimento que o espírito tinha. Mas não, ele estava falando realmente da parte orgânica. Ele age ali, ele não pega a mão do médium e leva como guia. Não, ele age aqui, naquela região do nosso cérebro, responsável pela fala, responsável pelos movimentos. Lembra? Estudamos já isso. O espírito livre, aí ele diz aqui, não atua, vamos sublinhar isso, porque aí a gente lembra do Hermínio Miranda, do Diversidade dos Carisma. Não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma, com a qual se identifica. Mas, na verdade, ele vai lá do cérebro. No cérebro, lembra? Canais condutores, canais expressores que nós estudamos. A alma, sob esse impulso, dirige a mão. E esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante: é que o espírito livre não se substitui à alma. Ele não toma o corpo do médium. Vou tomar o corpo dele. Não. Visto que não a pode deslocar. Ele não a pode deslocar. Domina malgrado seu e lhe imprime a sua vontade.
Aí isso está dentro do que a gente estudou dos bastidores da obsessão. Quando é para uma obsessão, é isso aqui, ó. Domina, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Não foi o que nós estudamos? Uma vontade sobreposta a outra vontade? Em tal circunstância, o papel da alma não é de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito, livre, e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Ele tem noção do que está escrevendo e tem noção que aquilo que está escrevendo não é dele, é de outro. Mas, sendo assim, dir-se-á, nada prova seja o espírito estranho quem escreve, não do médium. Efetivamente, a distinção é, às vezes, difícil de fazer-se, porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido, por ser nunca pré-concebido, todavia é possível reconhecer-se o pensamento sugerido, por não ser nunca pré-concebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada. E a miúde é contrária à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidade do médium. Ana Constantino, lê para a gente o último parágrafo. O papel do médium mecânico é de uma máquina. O médium intuitivo age como o faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, tal precisamente o papel do médium intuitivo. Então, aqui é interessante o que ele diz aqui, que o médium intuitivo, para transmitir o pensamento do espírito, precisa compreender esse pensamento, apropriar-se dele e, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. No entanto, esse pensamento não é seu. O médium mecânico, não. Ele não precisa, tá? Ele não precisa. Vem o pensamento e ele vai escrevendo lá. Ele não precisa compreender esse pensamento, entender, tá? 181. Médios semimecânicos. Cris, pode ler para a gente? É a 181. Rose, eu estou na rua. Ah, tá. Berto, pode ler para a gente? 181. No médio puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médio semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, procede-o. No terceiro, acompanha-o. Estes últimos médios são os mais numerosos. Então, olha aqui, no primeiro é o mecânico. O pensamento vem depois do ato da escrita. No intuitivo, que é o segundo, precede-o. E no terceiro, que é o semimecânico, acompanha-o. Então, ele diz que os semimecânicos são mais numerosos, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Médios inspirados, 182. Todo aquele, né?
todo aquele que, tanto no estado normal, como no de êxtase, que é o estado alterado de consciência, recebe, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, que na mediunidade aqui intuitiva, tá? Ele recebe a mensagem do espírito, tem consciência do que escreve, embora saiba que aquele pensamento não é o dele. E o médium inspirado é um tipo de médium intuitivo, tá? Ele recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas. Pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Ô, Este... Rose, Oi, Rose, na reunião oi. mediúnica, na reunião mediúnica, a pessoa que é psicofônica, ela não pode fazer a doutrinação? Não, Normalmente, psicofônico não deve fazer doutrinação. Doutrinação é feita pelo dirigente e pelo doutrinador. O médium psicofônico é psicofônico. Cada um, como diz o outro, no seu quadrado. Você tem o dirigente, que pode ser doutrinador, né? O dirigente tem que ter a capacidade de ser um bom doutrinador, afinal, ele está dirigindo uma reunião. Em caso de falta de um dos doutrinadores, normalmente, dependendo do número de psicográficos, de psicofônicos, você tem 2 doutrinadores ou 3. Aí, de repente, aconteceu um problema qualquer, faltou um doutrinador 2. O dirigente pode assumir a função de de psicofônico. Não, desculpe, de doutrinador. Minha cabeça está. O dirigente pode assumir a função do doutrinador. Aí ele, dirigente, eu fiz isso muitas vezes, e o outro doutrinador presente, os dois vão fazer as doutrinações. Quando o trabalho está tranquilo, estão ali presentes os 2 doutrinadores, o dirigente fica a dele, dirigindo a reunião, a não ser que seja requisitado por um dos doutrinadores. Na falta de um dos doutrinadores, ou dos 2 doutrinadores, o dirigente doutrina. Mas o psicofônico, ele é psicofônico. Não deve doutrinar, a não ser que ele deixe de ser um psicofônico e passe com o tempo para ser um doutrinador. Ele não pode exercer as 2 funções. Às vezes, eu já vi médiuns psicofônicos que deixaram a psicofonia e aguardaram um tempo fora do trabalho, foram estudando, depois retornaram para a doutrinação, mas a psicofonia dele ficou estancada. Ele não, no caso desse, se eu não me engano, é o caso da minha irmã. Eu não tenho certeza se ela ainda é psicofônica ou A doutrinadora. Rosângela é a doutrinadora agora. Isso, durante muitos anos ela foi psicofônica, muitos anos. Mas hoje ela é doutrinadora. Entendeu, Cris? sim, sim, entendi, Porque entendi. senão vira bagunça. Vira bagunça. A Noeli também, Rose. É, Noeli também, eu me lembro. A Vera Travassos era dirigente da mesa número 2. A minha era a mesa número 1 e a Vera Travassos era dirigente. Eu não sei se ela ainda trabalha como dirigente da mesa número 2. E, inclusive, ela tinha 2 doutrinadores. Um deles é o Trabalha. Menezes. E o outro, Trabalha na mesa 2 ainda. ela ainda é dirigente, né? É, a Noeli e a Norma são Eram doutrinadoras. Menezes e Noeli, os doutrinadores da mesa 2. Menezes e Noeli. E Agora ela é, era a dirigente. É ainda agora dirigente. é a Noeli e a Norma. E aí, com o tempo, a Noeli se afastou.
e depois ela retorna como doutrinadora. E agora a Norma Leal, né, é também, que era, se eu não me engano, psicofônica, se eu não me engano, era psicofônica, né, que era até da Marilena Mota, que era dirigente da mesa. Eu acho que a Norma era psicofônica da mesa 3, que era da Marilena Mota. E hoje ela é doutrinadora. Então é assim que funciona, entendeu? Você deixa uma função e abraça outra. Com exceção do dirigente, que ele é dirigente, pode ser também doutrinador. E o Eu, doutrinador, no futuro, pode se tornar dirigente. Quando eu saí, Paulo Brandão era doutrinador na minha mesa. Ele tomou o meu lugar. Agora ele é dirigente. eu Entendeu? era doutrinadora, agora sou médio de passividade. Eu me lembro, né? Então, é aquele negócio, né? Cada um lá com as suas funções, né? Então, ele diz aqui: todo aquele que, tanto do estado normal como de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas, suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médios inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que ao inspirado ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que é sugerido. Por quê? Porque no caso do inspirado, no intuitivo, ele percebe com mais clareza que a mensagem está vindo de uma outra mente. No inspirado, isso não é tão claro assim. Muitas vezes ele tem dificuldade para distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Ele, às vezes, ele tem. É menos sutil, entendeu? Ou melhor, é mais sutil. É mais sutil, porque ele tem mais dificuldade de perceber se a mensagem que está chegando é dele ou não. Eu posso dizer para vocês que a minha mediunidade é mais ou menos essa daqui. Né? Às vezes eu estou fazendo trabalho, vem aquela coisa, né? Mas como eu já li muito livro, eu digo assim: ah, não, deve ser, isso aqui deve ser daquele livro que eu peguei e tudo mais. Mas às vezes eu percebo que ela foi muito pontual. Aí eu digo: opa, por exemplo, eu estava fazendo hoje a substituição do seminário Ivone Amaral Pereira. Então, fiz ontem e hoje, né? Hoje eu terminei, eu terminei hoje a palestra. Então, eu estudei muito sobre mediunidade. Então, quando eu estava aqui, fazendo estudo nos bastidores da obsessão, em nenhum momento, quando eu preparei, é interessante essas coisas, quando eu preparei a aula dos bastidores da obsessão, em nenhum momento me veio a lembrança de citar coisas que eu tinha colocado no seminário. Eu coloquei outras coisas. Coloquei a doutora Irvênia Prado, que não entrou no seminário. Coloquei o Diálogo com as Sombras, que vai ser da próxima, que não entrou no seminário. Mas eu não coloquei na hora nada da Dona Ivone Pereira, do Amaral Pereira, para a aula dos bastidores. E eu preparei o seminário. Preparei ontem, preparei hoje, tudo mais. E depois eu concluí e vou dar. Quando eu estava dando a aula aqui dos bastidores, veio a ideia do que está lá no seminário. Tanto que eu acho que aqui não aparece, né? Porque como eu não compartilhei, eu fui aqui rapidinho do PPS, do PPT, do seminário, e peguei, li um slide da Dona Ivone, que eu coloquei. E também na hora do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que eu não tinha pensado. Quando eu fiz a leitura da doutora Evênia Prada, em nenhum momento veio o livro na minha memória do Pensamento e Vida, fazendo o link com o que ela tinha falado. Não veio. Mas na hora que eu estava lendo da doutora Irvênia, veio Pensamento e Vida. Eu acho que o Pensamento e Vida e a Dona Ivone foi alguém que soprou para mim. Vai lá e pega, que faz o link, entendeu? Porque quando eu fiz o seminário e preparei a aula, não veio na minha cabeça. Nem o Emmanuel, nem Ivone Pereira.
Mas na aula, e quando eu preparei a aula também não veio. Mas na hora que eu estava dando a aula, aí veio. Entendeu? Então, eu imagino que tenha sido algo assim. De repente, pode até não ter sido, mas eu acho que pode ter sido. Então, fica mais difícil você saber o que é e o que não é, tá? Eu acredito que tenha sido. Aí ele diz aqui: a espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero, que é o da inspiração. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. A mesma coisa do doutor Bezerra de Menezes, Loucura sob Novo Prisma. Em nenhum momento veio, durante a elaboração da aula ou do seminário, veio o livro Loucura sob Novo Prisma. Aqui veio, na hora da aula, e o que eu li para falar do livro do doutor Bezerra foi o que eu li na hora de preparar a aula, e não veio a ideia. Mas quando eu dei a aula e falei daquilo, a ideia apareceu na hora. Então é aquela coisa, entendeu? Porque a gente sabe, isso não é vaidade, não, isso é para todo mundo. Toda vez que você vai fazer um trabalho visando esclarecimento, evangelização, auxiliar as outras pessoas e auxiliar a si próprio também, que eu estudo primeiro, como disse o companheiro, né? É o teu ouvido que escuta. Toda vez que você vai fazer um trabalho do bem, você tem ajuda. Existe um grupo espiritual que vem trabalhar com você. Ainda mais se esse trabalho é contínuo. Há quantos anos eu faço isso? Há quantos anos vocês fazem isso? Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho, tem a equipe. Então, tem a equipe da obra dos Bastidores da Obsessão, tem a equipe da Amélia Rodrigues, tem a equipe do Livro dos Médios, do Livro dos Espíritos, da Ivone Pereira, do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes é uma equipe até que trabalha em 2, 3 cursos, mas, na maioria das vezes, cada curso tem a sua equipe. Tem os trabalhadores ali que vão te ajudar a preparar aquela aula, dar ideia. Por isso que eu falo para vocês da necessidade da gente trocar. Porque os espíritos também estão aí influenciando vocês. E eles estão sugerindo coisas para vocês falarem. Mas, às vezes, vocês não querem falar. Ficam suprimindo. Porque, no momento que você começa a falar, ele pode aproveitar que você está falando para te dar uma ideia, para colocar um pensamento. Mas ele não pode falar isso se você fecha a boca. Entendeu? Eu me lembro muito bem de um fato parecido com esse, quando uma vez nós estávamos encerrando o seminário lá no CEOI. E, normalmente, no final dos seminários, quando tinha ali, a gente fazia, antes da prece de encerramento, né? A gente fazia, o palestrante terminava a palestra, o dirigente da mesa pegava a palavra, fazia a despedida, e normalmente o que ele fazia? Ele convidava o Bira para ele vir fazer o encerramento, lembra? Ele convidava o Bira para fazer o encerramento, e normalmente o Bira, com a mediunidade que ele tem, trazia uma mensagem de um amigo espiritual. E depois que ele dava a mensagem, o dirigente da mesa pegava o microfone e dava a prece de encerramento. O Bira estava sentado na plateia. Nesse dia, ele não estava na mesa. Quem dirigia a mesa, eu não me lembro. Tinha o dirigente da mesa, estava o dirigente, estava a pessoa que leu o preparo do seminário, e estava o palestrante. E terminou a palestra, o dirigente pegou a palavra, deu as informações, que dá os avisos, né? Fez a prece de encerramento e acabou. Depois o Bira veio falar comigo. Ele disse: Rose, aconteceu uma coisa. Disse: que foi? Desde que a palestra do seminário estava encerrando,
um amigo espiritual que ele não identificou se aproximou de mim. Ele tinha uma mensagem importantíssima para dar. Ele falou para ele que ele tinha uma mensagem importantíssima para dar. Mas o dirigente se distraiu e não convidou o médium para a mesa para dar mensagem. E a Ibira falou: a mensagem não foi dada, porque o dirigente da mesa, que era a praxe da casa fazer sempre assim, não convidou o médium para a mesa. E a mensagem foi dada. O médium não podia dizer, né? Ó, eu estou aqui, tem mensagem. Não podia. E a mensagem não foi transmitida, que era uma mensagem em acordo com o seminário que tinha terminado ali. Então, né? Ô, Rose, você pode tirar uma dúvida para mim? Ó, É sobre a mesa mediúnica? O trabalho começa às 7h30. hum. A gente chega às 7h10, 7h15. Existe algum problema da gente conversar uns 10 minutos antes de começar o trabalho? Olha, no meu tempo, como era? Os médios chegavam por volta de 7 horas, 7h10, 7h15. 7h30 começava a leitura do livro dos médiuns. Isso, E até mais ou menos 7h10, quando parava, o pessoal ia beber água, depois entrava isso, na sala. Normalmente, você desconversar antes das 7h30, isso, o normal, Márcia, o melhor, é que, ao chegar a casa, se você chegou às 7 horas, 7h10, 7h15, que você fique sentado. Você dá aquele boa noite habitual, que faz parte da educação, né? Boa noite, gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você senta lá e fica em silêncio, né? Fazendo suas preces. Por quê? Porque às vezes você veio do trabalho cansado, se aborreceu do trabalho, tem uma condução cheia, entendeu? Então, o ideal é que, se você vai fazer um trabalho tão sério como uma mesa mediúnica, se você chega uns 7, 10, 15 minutos antes, você sente, relaxe, medite, de preferência que você feche seus olhos, fique ali tranquilo, sabe? Se harmonizando, se tranquilizando. A não ser que seja uma coisa emergencial, um aviso que a pessoa tem que dar, qualquer coisa assim. O ideal não é que seja proibido falar, porque às vezes a pessoa chega às 7h10, 7h15 e, sem prestar muita atenção, a pessoa começa a contar alguma coisa que viu no ônibus. Ih, rapaz, eu vi um atropelamento. Ih, rapaz, teve uma briga lá dentro do ônibus. Ih, do serviço eu me aborreci tanto. Nossa, quase não consegui chegar aqui. Entendeu? Não, E não é esse tipo de, quebra de, um de pouco. conversa. É uma conversa até proveitosa, né? Às vezes até sobre o trabalho. Aí vai depender do que a pessoa vai falar, vai depender de quem está dirigindo o trabalho, né? O ideal é que a gente mantenha tranquilidade, silêncio, fique em meditação. Mas, se for algo importante para o trabalho, né, o melhor seria pedir à pessoa que está dirigindo o trabalho ali: ó, fulano, será que eu poderia falar uma coisa aqui? É uma coisa importante sobre o trabalho, uma dúvida que eu quero tirar, entendeu? Para evitar suscetibilidades, né? Entendi, Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com o que vai entendi, falar, o que vai entendi, falar, Rose. entendeu? Obrigada. Então, ele diz aqui: a espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, porém procede principalmente dos que nos querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Isso é muito a miúde mesmo, né? Cujos conselhos, muito a miúdes, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida. Exatamente, as inspirações, elas se aplicam a todas as circunstâncias da vida. As resoluções que devamos tomar sobre esse aspecto, pode-se dizer que todos são médios, como está lá na questão 159 do Livro dos Médios, né? 159 fala sobre isso.
Porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração. Deixa eu só um instantinho aqui. A inspiração. Não, peraí, me desculpe. Não há quem não tenha seus espíritos protetores familiares a se esforçarem, né? Isso aqui é importante sublinhar, a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, dos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, invoque com fervor e confiança, em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem, como por encanto. Quer dizer, em caso de necessidade, não é qualquer coisa, não, tá? Quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora de a qualquer momento utilizá-la. E não haveria razão para que ela não se manifestasse à vontade. Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las algures, que não no seu íntimo. Também se pode incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução, e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Então, ele está falando de pessoas que não são lá muito esclarecidas, né? Que não é dotada de uma inteligência fantástica, mas de vez em quando tem umas ideias assim, né? Uma ideia relâmpago, uma grande lucidez intelectual que lhe dá uma facilidade, né? Até de falar, de expressar seu pensamento e até de coisas futuras. Então, né, pode ser uma inspiração. Nesses momentos que com acerto se chamam de inspiração, a pessoa até diz, nossa, eu fui inspirada, eu acho que eu fui inspirada, né? Um acerto se chama de inspiração, as ideias abundam sob o impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que nosso espírito se desembaraçou de um fardo. É aquela coisa, gente, eu tive uma ideia agora. E aquela ideia que a pessoa tem é que resolve o problema, é que dá solução para o problema. Então, às vezes, é um amigo espiritual que nos inspira a fazer alguma coisa ou a não fazer, né? Ou a não fazer. Então, é muito interessante isso. E como ele achou aqui, ele falou, bem interessante aqui, que cada um de nós invoque com fervor e confiança o nosso amigo espiritual, mas em caso de necessidade, que ele tem muita coisa para fazer. Então, não é ficar perguntando para ele, será que eu devo ir ao cinema hoje? Não sei. Não é? Não é para besteira. Em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Então, está numa necessidade grande, invoca o amigo espiritual, pede ajuda a ele, mas em caso de necessidade. Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Semana que vem, dia 13 do 3 de 26, viu como cabe tudo certinho com tudo que a gente estudou? É incrível, né? A gente vai começar na questão 183, 13 de março, 183. E aí nós vamos encerrando o capítulo 15, né?
Então, mais uma vez, todo mundo aí lembrando, botando na cabeça, domingo, 8 de março, 3h30, vamos participar do nosso seminário Ivone Pereira, Obsessão e suas manifestações. Eu acho que esse seminário da Ivone, ele vem fechar um ciclo desses estudos, sabia? Que a gente está falando de obsessão, obsessão, e ele vem, né, amarrar tudo isso aí que a gente vem estudando esses dias, nos bastidores da obsessão, nos dramas da obsessão, né, no Evangelho, no Diversidade dos Carismas, ele vem fazer essa amarração. Então, nós vamos encerrando, daqui a pouco a gente começa. Com 7 horas, tá? 7 horas aí a gente que vai ter que. A internet está um pouco lenta, por isso que eu demorei um pouquinho para entrar, na conversão aí. Então, a gente vai encerrando aqui. Alberto, quer falar alguma coisa? Não, Não, então não. faz a nossa prece de encerramento. Tá. Deixa eu te atrapalhei. Estava conversando com a Regina. A Regina veio me dar uma notícia aqui. Opa, tomara que seja boa. É Alvissareio, boa, é boa, é boa. maravilha. Isso aí. Ao término deste momento, né, de estudo, desse ciclo de estudos, estejamos sempre agradecidos, com os nossos corações em agradecimento por esta oportunidade de ampliarmos o nosso discernimento e buscar, com esse conhecimento adquirido, tudo aquilo que seja necessário para o nosso progresso, para o nosso crescimento como espírito. Que possamos colocar em prática esses conhecimentos, utilizando-os para o bem, para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento e para podermos ser útil aos nossos irmãos. Agradecidos, Senhor, por esta oportunidade. Agradecidos ao Mestre Jesus por seus ensinamentos a nos guiar e ao Espírito de verdade e aos Espíritos do Senhor, as virtudes dos céus, por esses ensinamentos doutrinários que nos permite seguirmos com pés firmes a nossa caminhada em direção ao nosso progresso espiritual. Portanto, ao término deste momento de prece, estejamos com os nossos corações muito agradecidos e que estejamos sempre a caminhar nesta seara da doutrina espírita em busca do nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, desejando um bom final de semana para todos. O pessoal da reunião pode ficar por aí mesmo, né? E aos outros, que Deus abençoe, abençoe nosso lar, nossos bons propósitos. Segunda-feira, né? Estaremos de volta aqui para continuarmos os nossos estudos. E domingo, ó, todo mundo de mão dada, participando do seminário, tá bom? Um beijo aí para todos. 7 horas, né, Rose? Oi? 7 horas. 7 horas, né? 7 horas. Tá. Acho que a conversão está um pouquinho demorada. Tá bom. Assim que terminar de converter, eu volto, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, gente. Tchau. Vou passar para a Denise, tá?